Olá, muito bem-vindo a este vídeo. Obrigado por se interessar em assisti-lo. Você tem notado que desde o início, o povo de Israel sempre tem sofrido um ódio que chega a ser até irracional por parte dos outros povos? Por que será que isso ocorre? Tem alguma razão? Vamos analisar um pouco desse panorama aqui. Voltando ao início da história do povo hebreu. Deus faz um chamado a Abraão para que saia da terra idólatra de Ur dos Caldeus, na região da Mesopotâmia. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. E assim ele o fez, juntamente com sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló. Chegaram à região de Canaã, o atual Israel. E então o Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Mais adiante, Deus ainda faz uma aliança formal com Abraão, onde diz: naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Mas como Sarai era estéril, deu sua serva egípcia Agar para que Abraão tivesse um filho com ela, porque o costume era que o filho da serva poderia receber o status de filho da esposa caso esta não tivesse filhos, para manter a descendência da família. Assim nasceu Ismael, filho da serva Agar, quando Abraão tinha 86 anos. Mas depois, quando Abraão tinha 99 anos de idade, Deus aparece novamente a ele, reafirma sua aliança e diz que sua mulher Sara, com 90 anos, daria um filho a ele. E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. Ou seja, a posse da terra, desde o rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates, que cruza a atual Síria e Iraque, seria dos descendentes de Isaque, não de Ismael. Quando Isaque nasceu, começaram os conflitos entre Ismael e Isaque e entre Sara e Agar, até chegar a um ponto em que Sara pediu para Abraão mandar embora sua serva junto com Ismael. E assim, Agar e Ismael se separam de Abraão, vivem no deserto e Ismael dá origem a um grande povo. Esse é um indício do princípio do ódio aos hebreus por parte dos árabes, porque Ismael saiu sem nenhuma herança de Abraão e tudo teria ficado com Isaque. Posteriormente, os filhos de Isaque, Jacó e Esaú, também tiveram um desentendimento, porque Jacó pegou a bênção da primogenitura, vendida a ele por um prato de lentilhas. Mas depois de muitos anos, se acertaram, e Jacó ficou morando na região de Israel e Esaú em Seir, território de Edom, atual Jordânia. Conhecemos depois a história dos filhos de Jacó indo ao Egito para fugir da fome que assolava a terra, sendo acolhidos pelo seu filho José, que tinha se tornado governante no Egito. Posteriormente, os egípcios os fizeram de escravos por 400 anos, porque estavam se multiplicando muito e poderiam se virar contra eles. O livro de Êxodo conta a saída dos israelitas rumo à sua terra de Canaã e a reconquista da terra. E muitos anos depois, o rei Davi ainda compra a eira de Araúna, atualmente o lugar do Monte do Templo, a esplanada das mesquitas em Israel, por 50 peças de prata, ficando então com a posse do lugar. É importante observar que Jerusalém é referida como a cidade amada por Deus e aparece em mais de 600 versículos somente no Antigo Testamento e perto de 80 no Novo Testamento, desde Gênesis, onde é tratada por Salém, até Apocalipse. E sabe quantas vezes aparece no livro sagrado do Islã? Nenhuma.
Existe atualmente no Monte do Templo a Mesquita de Al-Aqsa, que significa a distante, porque os islâmicos dizem que Maomé teria ido durante uma noite de Meca, na Arábia Saudita, até Al-Aqsa, montado em um cavalo alado, mas não há nenhum indício de que seja em Jerusalém este lugar distante. Citando o Alcorão: louvai a ele que transportou seu servo durante a noite da mais sagrada mesquita para a mais distante mesquita, e cuja vizinhança ele abençoou, a fim de mostrarmos a ele os sinais de nossa presença. Ele é o único que tudo ouve e tudo vê. E também lá perto existe a construção conhecida como Cúpula Dourada, ou Domo da Rocha, onde os islâmicos dizem que Abraão teria tentado sacrificar Ismael em uma pedra ali presente, quando sabemos que foi na realidade Isaque. Ou seja, existe um espírito de confusão rodando o mundo, transformando o errado no certo e o certo no errado. O apóstolo Paulo já alertava em sua época. A verdade é que o mistério da iniquidade, ou injustiça em outra versão, já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Enquanto a igreja estiver presente na terra, esse espírito de engano, de injustiça, estará contido. Mas quando for retirada no momento do arrebatamento, então o perverso, o anticristo, irá deitar e rolar no período de 7 anos de grande tribulação na terra. Mas efetivamente, quais são as razões do ódio de Satanás para com o povo de Israel? Ele conhece a Bíblia e o plano de Deus para a humanidade. As profecias do Antigo Testamento diziam respeito ao nascimento do Messias que viria do povo judeu. O profeta Miqueias dizia que nasceria em Belém. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E se não existisse esse povo, não nasceria o Messias. Isaías profetizou sobre o seu reinado futuro. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então o Messias governará sobre o trono de Davi e seu reino, Israel, para sempre. Caso não houvesse mais o povo de Israel, não teria mais como realizar essa profecia. Sendo assim, é necessário eliminar completamente o povo judeu. E isso está sendo tentado desde o início. Inicialmente, com a sentença de jogar todos os bebês do sexo masculino no rio Nilo, para que não nasça o Salvador que os tiraria da escravidão do Egito. Ou quando os israelitas foram levados cativos em incursões dos assírios, depois pelos babilônicos e pelos romanos, após a destruição do templo em 70 d.C. Com as frequentes revoltas dos judeus, o imperador Adriano, em 135 d.C., resolve mudar o nome de Judéia para Palestina, massacrando judeus e fazendo com que a maioria fugisse para o exílio. E, obviamente, com o segundo conflito mundial, que exterminou milhões de judeus. E mais recentemente, após a criação do Estado de Israel em 1948, vemos cada vez mais o ódio dos países árabes vizinhos tentando eliminar os israelenses. Temos o exemplo recente do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que domina a faixa de Gaza. Para eles, Israel invadiu seu território e precisam reaver por meio de força. Mas a região da Judéia foi dominada pelos egípcios, assírios, babilônios, medo-persas, gregos, romanos, pelo Império Bizantino e somente depois pelo Império Turco-Otomano, por volta de 1300 a 1923 d.C. A palavra Palestina
ou palestinos, tem origem no povo da Filístia, os filisteus, que vieram por mar para atacar os israelitas. São estes os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Aos 3 nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Cã foram Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Egito foram os povos da Lídia, Anã, Leabe, Naftu, Patros, Caslu e de Creta, de quem os filisteus descendem. Estudiosos dizem que Creta seria a ilha grega. Por isso, os filisteus teriam chegado em barcos e se situado em cidades litorâneas, como Gaza, e a partir daí atacavam os israelitas. Sabemos que eles foram os principais oponentes dos israelitas na época do rei Davi. Sempre estavam tentando eliminá-los, e isso continua até o dia de hoje. Logo no início do Estatuto do Grupo Hamas, de 1988, está escrito: Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer a todos aqueles que existiram anteriormente a ele. O profeta, que as bênçãos e a paz de Alá recaiam sobre ele, disse: a hora do julgamento não chegará até que os muçulmanos combatam os judeus e terminem por matá-los. E mesmo que os judeus se abriguem por detrás de árvores e pedras, cada árvore e cada pedra gritará: ó muçulmanos, ó servos de Alá, há um judeu por detrás de mim, venha e mate-o, exceto se tratar da árvore Garcade, porque ela é uma árvore dos judeus. Eles não aceitam a criação do Estado de Israel por parte da ONU, porque, segundo eles, os judeus seriam os responsáveis pela criação dessa organização. Os sionistas também propuseram a criação das Nações Unidas e o Conselho de Segurança em substituição da Liga das Nações Unidas, para governar o mundo. E assim, Israel seria um território exclusivamente deles. O movimento de resistência islâmica sustenta que a Palestina é um território de Waqf, legado hereditário, para todas as gerações de muçulmanos, até o dia da ressurreição. Ninguém pode negligenciar essa terra, nem mesmo uma parte dela, nem abandoná-la ou parte dela. Nenhum Estado árabe, ou mesmo todos os Estados árabes, juntos, têm o direito de fazê-lo. Nenhum rei ou presidente tem esse direito, nem tampouco todos os reis ou presidentes juntos, nenhuma organização ou todas as organizações juntas, sejam elas palestinas ou árabes, têm o direito de fazê-lo, porque a Palestina é território Waqf, dado para todas as gerações de muçulmanos, até o dia da ressurreição. Esse é o status legal da terra da Palestina de acordo com a lei islâmica. A esse respeito, é igual a quaisquer outras terras que os muçulmanos tenham conquistado pela força, porque os muçulmanos a consagraram, à época da conquista, como legado hereditário para todas as gerações de muçulmanos, até o dia da ressurreição. E não teria, então, qualquer acordo sobre isso. Esse Waqf existirá enquanto existirem os céus e a terra. Qualquer ato que não esteja de acordo com essa lei islâmica em relação à Palestina é nulo e revogado. Essa é a única verdade. Por isso, louvai o grande nome do Senhor. As iniciativas, as assim chamadas soluções pacíficas e conferências internacionais para resolver o problema palestino se acham em contradição com os princípios do movimento de resistência islâmica, pois ceder uma parte da Palestina é negligenciar parte da fé islâmica. Não há solução para o problema palestino a não ser pela jihad, guerra santa. Iniciativas de paz, propostas e conferências internacionais são perda de tempo e uma farsa. O povo palestino é muito importante para que se brinque com seu futuro, seus direitos e seu destino. Esse é um grupo tão radical que até o líder da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, disse em seu discurso na ONU em setembro deste ano que o Hamas não representa os palestinos. Ele governa na Cisjordânia, área dentro de Israel em que não há problemas entre israelenses e palestinos. Os problemas sempre ocorrem na faixa de Gaza, controlada pelo Hamas. E por que houve o ataque agora? Porque Israel está fazendo acordos de paz com diversas nações árabes. Inclusive, a Arábia Saudita estava prestes a assinar um acordo.
o que é considerado por esse grupo uma tentativa de isolar os palestinos. O sionismo mundial e as potências colonialistas, por meio de manobras espertas e meticuloso planejamento, tentam afastar os países árabes, um a um, do círculo do conflito com o sionismo, a fim de, finalmente, conseguir isolar o povo palestino. Já levaram o Egito para fora do círculo do conflito, em grande parte através do traidor Acordo de Camp David, de setembro de 1978, e está tentando arrastar outros países árabes para acordos semelhantes, de forma a ficarem fora do círculo do conflito. Cada vez que um grande acordo de paz está prestes a surgir, esses grupos atacam para tentar impedir. E a data também é memorável. Há exatamente 50 anos, em outubro de 1973, uma coalizão de nações árabes, lideradas por Egito e Síria, atacou Israel de surpresa no feriado do Yom Kippur, o Dia do Perdão. Invadiram pelo norte e sul de Israel, mas em 2 semanas Israel retomou o controle das áreas invadidas e ainda avançou em direção às capitais Damasco e Cairo. Em 20 dias, a ONU intermediou um cessar-fogo, dando fim ao conflito, quando as forças de Israel estavam a apenas 40 quilômetros de Damasco e a 100 quilômetros do Cairo. No início deste mês de outubro, no dia 7, novamente Israel estava em comemorações. No último dia da festa dos tabernáculos, Sukkot, e ainda era um Shabat, dia de descanso dos judeus, quando fazendas, pequenas cidades e até festas foram atacadas pelos guerrilheiros. Famílias inteiras perderam a vida e centenas de pessoas, incluindo idosos e crianças, foram levadas como reféns a Gaza, dando origem a mais esse conflito. Terroristas capturados afirmaram em seus depoimentos que tinham endereços de creches para capturar crianças, porque seus líderes prometeram uma casa e mais $10.000 para cada refém israelense capturado. Pudemos ver as barbáries realizadas por eles, queimando pessoas vivas dentro de bunkers ou degolando até mesmo crianças e inocentes em zonas rurais. Sendo assim, só podemos terminar este vídeo com a seguinte mensagem: Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi: paz seja com você. Obrigado por assistir a mais este vídeo e até o próximo.